Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou André Patunas, este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um assunto por demais interessante, muito importante, acredito, que nós vamos fazer duas etapas, né? Duas entrevistas hoje sobre o mesmo tema, complementando uma em cima da outra, vai ser muito bom porque nós vamos falar ou desmistificar ou desmitificar o mito de Psique. Nós vamos falar sobre mitologia, o que significa mitologia e o que é afinal o mito de Psique. E nós trouxemos aqui duas pessoas, especialistas na área, que estudam isso. A Rosângela, que está aqui do meu lado, como é que é o sobrenome? Gervini, italiana, né? Italiana falando com grego. A Rosângela Gervini, que estuda mitologia, e depois nós vamos falar com a Josi Mansur, que é psicóloga, e nós vamos ver outro aspecto sobre o mito de Psique. Então, Rosângela, é um prazer recebê-la aqui. Tudo bom? Prazer é meu, tudo bem. Bom dia para você. Bom dia. Vamos falar o que? Mitologia. Eu estive agora recentemente na Grécia, que é o mais conhecido, vamos dizer. Todos os países têm a sua mitologia, celta, indiana, uma série de coisas, mas a mais conhecida. Para o Ocidente é realmente referência à Grécia. A Grécia, né? E a guia estava nos dizendo assim que eles criaram isso aqui, os gregos criaram essa... É interessante, eu nunca tinha parado para pensar nisso, porque ela foi franca no aspecto, né? Diz que criaram toda essa história. Eu não sei como é que eles criaram. Isso aí eu acho que você que deve saber. Como é que é essa história? Como é que surgiu a mitologia, vamos dizer? Como surge a mitologia de cada país, assim? Olha, a mitologia é algo muito, muito antigo. Na verdade, os gregos, eles trouxeram a mitologia com uma outra linguagem para o mundo ocidental. Tá. Mas isso já vem de Egito, já vem de Índia. A mitologia, na verdade, é sempre a mesma. Ela é sempre uma releitura para um grupo de pessoas que tem um tipo de entendimento, num tempo dado. Certo? No que eles se baseiam para criar, vamos dizer, os personagens? É o não entendimento daquilo que eles estão vendo? Como é que se cria um mito ou uma mitologia em si? As fontes dos mitos sempre estão nas escrituras sagradas. Se a gente vai ver a nossa Bíblia, sim, ela é totalmente mitológica. O mito do dilúvio, o mito de Adão e Eva. E também há aspectos históricos mais antigos, como a famosa Guerra de Troia, sim, que ela tem aspectos mitológicos também. Então, a história também traz aspectos mitológicos. E também pessoas que estudaram mitologia e fizeram compilados, como, por exemplo, o mito de Psique, ele vem de Apuleio, que era uma pessoa que estudava num centro iniciático, né, em Roma, e ele fez como se fosse um trabalho de conclusão esse mito de Psique. Ah, foi ele o criador disso? Foi ele que divulgou, mas baseado, sempre tem uma base anterior. Sei. Sempre se a gente vai se remeter à base anterior, a gente se perde no tempo e não consegue dizer qual é a origem, mas que ela tem uma ligação com o divino, isso é certo, porque se ela está nas escrituras sagradas, isso é certo. Você falou agora, você tocou no assunto da Bíblia, por exemplo. O problema eu vejo como problema, né? Porque a gente vive no mundo de Maia, um mundo de ilusão, total. Sim. E essa ilusão parece que, não sei quem ou o que, não querem que a gente saia desse mundo de ilusão, porque o mundo da ilusão subjuga, controla, sim, é muito mais fácil viver iludido do que você, aquela famosa frase, a verdade liberta, né? E a verdade liberta mesmo. Essa questão, por exemplo, Adão e Eva, todo mundo passa como uma história verdadeira, principalmente as religiões passam como uma história verdadeira. Por mais incrível que possa parecer, por quem tem um QI um pouquinho acima de 0, né? Achar que tinha um Adão e tinha a Eva ali e aconteceu aquela historinha da maçã, verdade, da cobra, para dar isso aqui. Então, qual é o simbolismo disso? Isso, na verdade, isso é um simbolismo. É claro, então vamos lá. É um simbolismo de uma etapa da humanidade em que teve a divisão dos sexos. E a questão da cobra, essa coisa, é o conhecimento. Foi quando o homem começou a jornada do conhecimento, que ele teve que fazer isso. Tudo, na verdade, é tudo muito tabu, mas não é tudo muito natural. Há um roteiro para a humanidade desempenhar, e isso faz parte do roteiro. Tá. Por exemplo, fala um pouquinho então do mito, que é um mito Adão e Eva. O que significa? Você pode dissertar sobre isso ou não?
Olha, o mito Adão e Eva, como eu já te falei, né, ele retrata uma etapa da humanidade, que é, também agora vamos remeter lá para o mito de Psique, vamos que lá, ele é o masculino e o feminino. Então, Sim. ele é um mito de que houve essa divisão e que agora os dois complementares têm que ter uma harmonia na questão do desenvolvimento deles para eles evoluírem. Tá, e na sua opinião, como é que é essa história que a igreja defende, vamos falar bem o nome assim, claramente, essa história do pecado ali, porque alguma coisa proibiu lá, mitologicamente se explica até essa questão ou não? Não, na verdade, assim, se a gente vai ver a etimologia da palavra pecado, vem de pecus, de pés. Sim. Então, muito anteriormente na humanidade, a gente não tinha a relação com o denso, com o manifestado aqui, tão próxima. E a gente precisou sofrer alguns ajustes em termos até do nosso veículo físico. E os pés foram um ajuste que a gente teve. Então, essa palavra pecado vem disso. Mas deveria acontecer. Não é no sentido de um pecado que não deveria ser feito. Para a humanidade se desenvolver, ela tem que ficar mais independente, ela tem que caminhar exatamente com as próprias pernas. Hoje você trabalha com isso no portal de mitologia. Na verdade, essa parte mais teológica, bíblica, a gente não claro, a gente faz relações, né? A gente tem que perguntar, né? Sim, a gente faz relações, mas não é o nosso foco. Sim, mas você deu inclusive a origem. Foi importante você falar que a Bíblia está cheia de mitologia, e eu acho que é total ali a mitologia ali, né? Porque essa história de que alguém falou com alguém, um pouquinho de bom senso, ninguém vai descer aqui para falar com essas coisas, mas isso é crença de cada um, a gente tem que respeitar. Sim. Fala um pouquinho primeiro sobre o portal de mitologia. O que vocês fazem? Isso aqui é uma página no Facebook. A gente tem uma página no Facebook, Portal Mitologia. Então, a origem do Portal de Mitologia, né? Tanto eu quanto a Josélia, a gente estuda há 20 anos, basicamente, mitologia, e a gente vê que há muita desinformação nessa área. Então, nós pensamos, por que a gente não faz, né, cursos externos em relação a isso? E aí, então, a gente teve que pensar, mas que tipo de mito nós vamos abordar? Mito, porque há vários tipos de mito. Tem os mitos das origens, dos deuses, do herói e de figuras fantásticas. Vamos falar sobre eles aqui, daqui a pouquinho. Então, nós abordamos mais o mito do herói, porque o mito do herói, ele se ajusta mais à chave que a gente usa, que é a psicopedagógica. Porque há outras chaves de leitura do mesmo mito, que é sociopolítica, cosmogônica e mística. Mas a gente fica na chave, digamos, mais básica, porque é, na verdade, para a saga da humanidade, nesse período do nosso contexto, é a mais útil que tem, que é a pessoa se conhecer a ela mesma. Esse que é o objetivo, isso que eu ia perguntar. Isso, é autoconhecimento, autoconhecimento. O que tem dentro dos mitos que podem ajudar ou fazer com que as pessoas saiam da maia? Apesar de que o mito tem uma história, é uma criação, mas é uma criação inteligente. Tem um sentido lá dentro, tem um sentido oculto também. Como que vocês fazem e com que objetivo vocês fazem isso para trazer o quê para as pessoas que ou assistem os cursos ou que querem estudar a mitologia? Primeiramente, a gente traz o mito, só o mito em termos da história, da narrativa. Porque o mito, ele sempre está no tempo, ele é uma narrativa, né? Então, a pessoa, para dar um primeiro impacto. Depois a gente fala sobre o simbolismo que há no mito. Né? E depois, com essa narrativa e esse simbolismo, a pessoa tenta enxergar na vida dela o que esse simbolismo representa, em que aspectos do mito ela se identifica. Aí, orientado, né, principalmente pela Josélia, que é psicóloga, a gente faz um autodiagnóstico. Ou seja, a pessoa própria faz um autodiagnóstico dela mesma, orientado, e ela mesma traça um plano para melhora em determinados pontos que ela tem, que ela vê como problemáticos na vida dela, que estão atrapalhando o desenvolvimento dela. Então, esses cursos que a gente faz, não a primeiro momento, é bastante a gente, né, colocando a narrativa do mito, o simbolismo, mas depois a pessoa tem que caminhar, digamos, com as próprias pernas dela. Tá, você dá um curso, vamos falar, o mito de Hércules. Isso, o mito de Hércules. Mito de Hércules. Você dá o curso, você explica o que foi o mito de Hércules. Isso, a narrativa. O simbolismo de cada trabalho de Hércules. E depois, isso aí acaba? Aí fica um trabalho pessoal meu? Aí depois continua o curso. Aí a gente propõe, com vários exercícios e dinâmicas, que a pessoa se faça um autodiagnóstico. Ela mesma
pense em que áreas que ela está com problema. Relacionamento, ela tem pensamentos circulares, ela não controla os desejos dela, coisas que ela própria se vê de si mesma. E ela bola depois um plano prático Sim. de como, no dia a dia, melhorar nesses aspectos que ela mesma viu e a gente orienta. Então a pessoa faz uma autoanamnese, vamos dizer. Sim. Eu vou descobrir o que falta em mim e dentro dos mitos, com a instrução, com a orientação, com o significado, vamos dizer. E qual é o índice de sucesso nisso? Vamos dizer, isso aí é claro que é uma pergunta, pergunta que não tem uma resposta fixa, porque é processo de cada um, né? Sim, Mas nessa experiência que você já tem de longa data aí, o sucesso vem a ser grande, a questão do mito, o entendimento do mito ajuda as pessoas a se melhorarem? Sim, assim. Olha só, a gente faz exatamente essas palestras gratuitas para as pessoas terem uma primeira aproximação, para elas verem se elas se identificam com esse método. Ótimo, perfeito. Porque ele é um método de autoconhecimento como existem outros, e as pessoas podem se identificar com outros métodos. E depois disso, que a pessoa tem esse primeiro contato, ela diz, eu me interesso por isso. Então a gente mostra o curso. Então, por causa dessa nossa seleção prévia, o sucesso é alto. A gente tem feedbacks, inclusive a gente continua com grupos de WhatsApp com ex-alunos. A gente está até pensando em fazer um café para os ex-alunos para conversar, mas a gente tem tido assim, bons feedbacks em relação a isso. Pessoas querem voltar para ver outros mitos, né? Então, a gente acha que o trabalho está sendo muito bom e também muito bom para nós mesmas, porque para cada vez, cada curso... Você está se trabalhando também. Cada curso a gente faz também um outro autodiagnóstico, um outro prognóstico, então a gente, para nós mesmas, vale muito também o curso. Hoje nós temos assim, quantos mitos vocês trabalham? Por enquanto, na verdade o nosso estudo é de longa data, mas o trabalho com os mitos ele tem mais de um ano, ele é muito mas pequeno. Vocês devem estar focados em alguns, né, provavelmente. Sim, a gente está focado no mito de Psique e no mito de Hércules. Tá. Nossos próximos mitos um que é celta, Tristão e Isolda, e outro que é lá de Creta, o Minotauro, Teseu e Minotauro. Sim, né? Sim, interessante. Então a gente está estudando mais a fundo esses mitos, para a gente também depois lançar outros cursos em relação... Porque assim, o mito de Hércules, aqueles 12 trabalhos, eles são como um roteiro para nós. Cada outro mito, ele se encaixa num trabalho de Hércules. O mito de Psique se encaixa no trabalho 6. O mito de Teseu e Minotauro se encaixa no trabalho 2. Então, quando a pessoa faz um autodiagnóstico e ela pensa, não, em relação a controle das emoções, que é o segundo trabalho de Hércules, eu tenho tanto problema, ela pode vir fazer o mito do Teseu e Minotauro para aprofundar isso também, porque é relativo, entende? Então a gente tem, os 12 trabalhos de Hércules, na verdade, são um roteiro para nós trabalhar. Cronologicamente, quem veio primeiro, assim? O mito de Hércules ou o mito de Psique? Dentro da história da mitologia. Tem isso aí ou não? Na verdade, a gente tem pistas em relação a isso. O mito de Hércules vem primeiro lá de Olímpia, inclusive tem os 12 trabalhos de Hércules, né? Tinha, né? Agora está no museu lá o que sobrou. Isso. Né? Mas, porque o mito de Psique, embora com todos esses nomes gregos e tudo, ele é mais romano, porque Apuleio, que foi o que deu publicidade a esse mito, ele é romano, né? Então a gente entende por ali que o mito de Hércules tenha vindo primeiro. E como o mito de Hércules é muito completo, ele abrange 12 áreas da nossa vida, e os outros mitos, eles se focam mais em alguma área em que a pessoa tem algum grande problema, grande desafio, na verdade. Então, né, a gente entende o mito de Hércules como algo bem mais ancestral. Quem desenvolveu, se é que essa pergunta tem resposta, quem é que desenvolveu os mitos? Quem foram? Como é que esses mitos, como é que se fabrica um mito? Como é que se cria um mito? Na verdade, quando se cria um mito, ele tem o nome de alegoria. Vamos supor, que chamo de mito da caverna de Platão, na verdade... Esse eu acho que é a maior coisa já criada no planeta. Platão é Platão. Esse é fantástico. Né? Então, ele era um discípulo, hein? Imagina se ele fosse o cara, né? É ou não é? Mas no nosso nível ele já era mais que o cara. Então, nossa. Então, Platão, esse que chamo de mito, na verdade, é a alegoria da caverna, porque foi um mito criado por Platão para explicar a teoria do conhecimento. Mas, então, isso é uma alegoria. Quando a gente chama de mito é realmente, na verdade, o que
que se sabe, o que é lógico, é que houve um repasse direto de uma inteligência superior em relação a esses mitos. Porque o mito funciona, na verdade, como um manual para você viver. Se você entende o mito, o enredo do mito, o simbolismo do mito, porque esse mito de psique, ele é um passo a passo de como aproveitar o sofrimento em proveito próprio. Tipo assim, o sofrimento para ganhar poder. Poder em relação a ter poder para lidar com o sofrimento, não poder em relação ao que essa palavra possa hoje em dia. Sim. Hoje em dia, né, ela tem uma conotação muito ruim. Bom, mas assim, um poder, o mito é isso, o ser humano chegou aqui, como lidar com isso aqui? Então, eu entendo, assim, simbolicamente na minha cabeça, os mitos como manuais. Manuais para você se harmonizar com as leis da natureza, para você seguir o fluxo, para você evoluir. É interessante porque tudo que a gente consegue captar de pensamento é uma coisa que existe, porque você não vai conseguir captar o que não existe. Então, essas pessoas, assim, vamos dizer, quem criou os mitos, tinha a capacidade de ver ou enxergar, sentir aquilo lá e traduzia dentro do grau de conhecimento de comparação que ele tinha, né? Sim. Mas eles eram, com toda certeza, dotados de uma inteligência ímpar. Esses que desenvolveram, porque para criar tudo isso aí, e para dar, porque isso aí é tudo simbólico, tem toda a simbologia por trás, né, uma coisa. E se você usar até hoje, como vocês estão fazendo agora, e sim. A história inteira está aí, se fala de mitologia e diversas mitologias de cada civilização, então isso denota uma inteligência que você disse, que a gente não sabe o que é, e que até hoje auxilia a humanidade. Vamos supor, num estudo comparado, a gente pode ver que Gilgamesh, que é um herói lá da Índia, tem vários trabalhos que ele é similar a Hércules. Então, por isso que a gente não tem como precisar quando começou, né, esse mito que tem esses 12 trabalhos. É porque as culturas são muito Você disse, é interessante. Você estuda outras mitologias ou não? Você estuda os mitos de uma forma geral ou você está focado nos grego, mas a questão indiana, como é a nossa base também, né? A gente estuda, tipo, Mahabharata, a Bhagavad Gita, Sim, isso mas aí. você vê similaridade entre um e outro? Total similaridade, total. A Bhagavad Gita é um mito do herói também. Arjuna é um herói, né? Então essa tônica totalmente. Por isso que também a gente tem certeza dessa eficiência, do que os mitos podem nos ajudar, porque se eles sempre tiveram em várias épocas da humanidade, em vários lugares e com a mesma mensagem, é porque é uma coisa séria. Você me diria hoje que os mitos, talvez não seja a palavra mais apropriada, mas você vai entender, eles estão totalmente decifrados ou os mitos ainda têm muito a ser explorados? Não, assim? e cada etapa da humanidade tem seu mito. Nós estamos numa etapa da humanidade do mito do herói, principalmente. Por que você diz isso? Explique. O que é essa etapa da humanidade? Por que o mito do herói nessa etapa da humanidade? Porque o que aconteceu em etapas anteriores fizeram com que só os heróis continuassem, né? E também porque a gente vê assim no dia a dia uma coisa bem prática, né? O Guerra nas Estrelas, a jornada do herói. Fãs de gente, multidões que vão atrás disso, quer dizer, tá impregnado na nossa alma que por mais que a gente não entenda, a gente se identifica. Aí consulto quais instituições que mais as pessoas confiam. Bombeiros. Bombeiros é um herói do cotidiano, né? Assim, nós todos somos um herói do cotidiano, mas é mais visível num bombeiro, vamos supor. Então, na verdade, a gente tem essa liga. Então, nós estamos numa etapa da humanidade que nós temos essa liga com o herói. Na próxima etapa, de acordo com os estudos, nós vamos para uma coisa mais coletiva. E já estamos. Que trabalho seria? Aí seriam os mitos que vão falar de coisas mais coletivas, não só de um herói. Algum alusivo a Hércules, vamos dizer? Qual seria mais próximo da próxima etapa? Pois a próxima etapa nós vamos mais para mitos, chaves mais sociopolíticas, até no nosso cotidiano a gente está vendo isso. Uma pessoa só não consegue trabalhar sozinha com seu conhecimento, ela sempre tem que montar uma equipe. A gente sempre tem que ter várias pessoas com várias visões. Então, os próximos, segundo Campbell, ele diz, os próximos mitos serão mitos que vão falar de
coisas que tenham mais, não um herói, a Liga da Justiça. Isso, tá? tem tudo. Então, agora saiu recentemente um filme aí que já estourou não sei quantos bilhões de dólares aí, que fala exatamente sobre heróis também, a mesma coisa do que você está falando. Tá sempre a juventude, a criançada, tudo isso aqui gosta mas tem uma ligação de alma em relação a isso, né? Porque é uma coisa atávica, isso está em nós. Né? Então a pessoa nem explica, nem sabe se é mitologia, se é mito, se é herói, mas ela tem essa ligação, isso é visível. Né? E como é que você agora, dentro disso aqui que vocês estudam, como é que você vê como fica, a linha é muito tênue assim entre você, porque tem a mitologia mitológica mesmo, que a pessoa lê, como você falou, aquela primeira etapa do que vocês ensinam. A narração. Vou contar a narração, tudo, e a pessoa imagina como ela quiser, ela entra no mundo da imaginação e vai. Como conciliar, como manter essa base, que tipo de didática vocês usam? Você, a Josi também, que é psicóloga, né? Sim. Que base vocês usam para fazer com que as pessoas não, como é que se diz? Consigam ter um entendimento? Exatamente. Porque eu não posso viver só no mundo da fantasia, da história, do relato que você falou, e eu tenho que ter a capacidade de entender aquilo na prática. Como vocês conseguem conciliar isso? Isso aqui é interessante, só para as pessoas que estão nos assistindo aí entenderem esse processo. Né? A gente faz primeiro uma parte bem técnica, que é mostrar o simbolismo. Vamos supor, no primeiro trabalho de Hércules, ele tem que pegar as éguas, os cavalos antropófagos que comem gente e colocar num lugar seguro. Ele não tem que matar, ele tem que colocar. Aí a gente coloca o simbolismo das éguas, os nossos pensamentos, porque nossos pensamentos, quando eles estão desvairados, eles nos comem, literalmente. Né? Então a gente vai falando isso. Só que tem uma coisa, para a pessoa realmente entender o simbolismo dos mitos, ela tem que entender a sua vida como simbólica. Uma pessoa que fica na vida dela no nível dos fatos, só dos fatos e não vê nada por trás, o que eu tenho que aprender com isso, por que isso está me acontecendo, por que isso não está me acontecendo. Se ela não vê nada em relação ao que está mais oculto nas entrelinhas, ela não tem capacidade de entender simbolismo. Então, o bacana é isso, vou ver se eu entendi. Vocês fazem prática também. Sim. Pessoa que está fazendo o curso, vamos dizer, essa vivência, vocês fazem a pessoa vivenciar exatamente aquele mito. Isso, a pessoa vivencia o mito e há relatos. Sem indução, você dá uma orientação e a pessoa, como você disse, ela vai atrás dela mesmo, ela mesmo vai buscar. Exatamente. Ela vai fazer sua própria análise. Cheguei à conclusão de que realmente eu estou sentindo isso aqui. Ela recebe insights, vamos dizer, vocês dão mecanismos, vocês dão ferramentas para ela perceber isso. Exatamente isso, né? Então me dá um endereço aqui. Daqui a pouco nós vamos entrar no intervalo, vamos trazer a Josi aqui para falar sobre uma parte diferente da questão. Me dá o endereço do portal de mitologia. Nós vamos colocar o crédito aqui embaixo, mas pode falar verbalmente para mim. O endereço aqui é a Tenente Silveira. Sim. 482. É aqui mesmo. Sala 501. Isso. Tá vendo? Logo aqui embaixo. Nós estamos aqui, se a gente fizer um furinho aqui, a gente chega lá. Nós somos vizinhos aqui. Tá, isso aqui, vocês com que frequência, como é que as pessoas acessam isso aqui? Nós estamos aqui normalmente quando damos os cursos nas quintas-feiras. Quintas-feiras, anota aí, quinta-feira. Só que a gente se comunica por um e-mail. Tá, qual é o e-mail? O e-mail, ele está aqui no... coisa que é Portal de Mitologia. Tudo junto, Portal de Mitologia. @gmail.com. Fácil pra caramba. Portal de Mitologia @gmail.com. E a gente está no Facebook também, só com a propaganda dos cursos, mas pode ter uma interação, ou inbox ou não. Portal Mitologia. Isso aí está tudo aí embaixo. Isso, aí tá? E nós temos os nossos próprios telefones, né? Tá, isso aqui a gente informa aqui embaixo. Sim. Me diz uma coisa, vai ter uma palestra gratuita agora, como é que é sobre isso? Sobre o que é mitologia. Olha que interessante, gratuita, então não se preocupe. Para as pessoas verem se elas se afinizam com essa ferramenta de autoconhecimento, porque há pessoas que podem não se afinizar. Então como é que é o nome do que vocês vão fazer? Como é que é o nome do curso? É esse panfleto que você trouxe aqui ou não? Esse panfleto, é o Noções Básicas de Mitologia. Noções Básicas de Mitologia, perfeito. De mitologia. Então a palestra agora
iniciar quando? 4 de julho. 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos. Quinta-feira, às 19h30. Isso, aí você pode entrar em contato nesse e-mail aí embaixo, pedir informações, é gratuito. É gratuito. Dura quanto tempo, mais ou menos? Essa palestra vai durar quanto tempo? A palestra dura 1 hora e meia. E depois tem interação também, pode ser conversar. Sim, interação, não, 1 hora para a palestra e depois a interação, né? E aí, nesse dia dessa palestra gratuita, eles vão saber o dia que vai ter curso, sim, quando vai ter curso. Aí vai ser o mito de psique que nós vamos fazer no segundo semestre, né? Porque já estamos praticamente terminando aqui, faz a palestra 4 de julho, né? Isso. Nas férias, digamos, né? Então a gente começa em agosto. Isso. E a gente depois tem... Aí depois a pessoa entra em contato sempre por meio do e-mail, né? Pode ir para saber quais são os outros legal, eu gostei da proposta. Que isso aqui tem fundamento, é bacana. Gostei do que você falou. Mostra-se o mito, explica-se o mito, deixa a pessoa se colocar dentro daquilo, ver onde é que ela se enquadra dentro daquele esquema e depois as ferramentas para que ela possa se autotrabalhar. Isso é bacana. Então não parece que não tem indução nenhuma, entendeu? Isso que é melhor. Não. Eu sou contra qualquer tipo de indução. Não tem indução. Até na indução hipnológica eu sou contra. Eu não posso induzir, eu acho que é bacana você colocar uma pessoa num relaxamento e tudo, mas você tem que deixar ela alcançar o que ela precisa. Exatamente. Não você dizer o que aconteceu naquele dia às 4 horas da tarde. Eu estou induzindo que aquele dia às 4 horas da tarde aconteceu alguma coisa. Certo. Né? Estou aqui uma psicóloga me ouvindo. Né? Então é isso que é bacana. Quanto mais natural for, mais ajuda a pessoa. É autodiagnóstico, né? Senão, com certeza. Não seria Rosângela, foi muito legal conversar com você. Bom. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. E nós vamos trazer a Josi Mansur agora para a gente falar sobre o mito de psique. A gente volta já. Bom, retornamos aqui agora com a psicóloga Josi Mansur, que vocês já conhecem, né? Já esteve aqui falando sobre as cartas dos Mahatmas, falando sobre mais o que nós falamos? Doutrina secreta. Doutrina secreta, sobre Madame Blavatsky, muito legal. E hoje nós vamos falar agora nessa segunda parte do programa sobre o mito de psique. Mas nós estávamos conversando aqui no intervalo e você queria fazer um esclarecimento sobre o que nós falamos na primeira parte da entrevista. Quando eu perguntei sobre a origem dos mitos, né? É isso? Sim. Então fala. Uma questão importante assim, que a Rosângela colocou muito bem, né? Os mitos eles remontam à origem da humanidade. Sim. Né? Eles vêm com a construção e a evolução da humanidade. E como os mitos surgiram em determinado momento? Como a humanidade vem evoluindo, e em todo o processo de evolução nós vamos ter vários conflitos, né? E esses conflitos vão envolver jogos de poderes, jogos de conhecimento. Com certeza. E então há necessidade dos grandes instrutores que regem as humanidades ou a humanidade de guardar esse conhecimento. Então o mito ele surgiu como uma espécie de criptografia. Olha que legal. Tá. O mito é uma forma de reduzir um conhecimento a uma ideia simbólica. Então, na realidade, mito é símbolo, na sua grande essência. Então, eu traduzo aquele conhecimento como uma espécie, um símile de um hieróglifo. Um hieróglifo ele tem uma ideia dentro dele. Uma palavra em sânscrito, por exemplo, ele não tem uma simbologia só, ela tem uma ideia dentro daquela palavra, que vai ter vários significados. E o mito é o mesmo símile, só que ele é mais abrangente, porque ele vai guardar um conhecimento como um todo, dentro de várias chaves. Olha que legal, é bem isso, é. E por isso que os grandes instrutores do passado tiveram que recorrer a essa metodologia, essa narrativa de poder ensinar. Como os grandes instrutores a gente vê ao longo da humanidade, usando, por exemplo, Cristo foi um exemplo, ele usou parábolas. Parábolas são símiles de mito, que era uma forma naquela época, para aquela humanidade, compreender o conhecimento espiritual. Porque na realidade os mitos vão falar da essência do homem divino, da nossa essência. E vão nos religar a essa essência. Esse é o grande objetivo do mito. Que bacana, eu gostei do que a Rosângela falou também, achei interessante do curso que vocês fazem, que é exatamente isso, porque as pessoas são diferentes, as épocas são diferentes, então as interpretações são diferentes, o ensinamento é o mesmo, mas de acordo com a minha capacidade de entender, você lê um livro hoje, uma doutrina secreta, que você pode ler 10 mil vezes, que você vai achar ele diferente cada vez que você lê.
Então a vida é assim também. Cada mito, eu acho que é... Eu tinha formulado essa pergunta a ela, inclusive, que nós falamos sobre isso. Você pode olhar ele de uma... Em cada tempo ele vai ter um outro sentido. Né? Então é muita sabedoria realmente de quem fez isso, como eu disse agora há pouco, para trazer um instrumento, digamos assim, que ele possa servir para todas as épocas. E o melhor de tudo que vocês fazem no curso de vocês, ou nesse trabalho, é fazer com que a própria pessoa acesse isso. Exato. Né? Sem você dizer isso aqui, ó, você vai fazer isso porque isso é assim. Mas eu não acho que é assim. Então aí já tem aquele conflito interno, né? Eu estou no lugar errado. Muita gente faz isso. Então eu achei muito bacana. Como os mitos, eles são as orientações dos grandes mestres, dos grandes instrutores da humanidade. Se nós olharmos como eles são fidedignos, nenhum mestre manipula ninguém, nenhum mestre direciona. Não, né? realmente ele não mostra tem. O caminho para o discípulo, para que o discípulo ponha aqueles ensinamentos ao longo do caminho em prova. Por isso todos os mitos são feitos em base de provas. E para quê? Para que eu possa checar a orientação maior do mestre com a minha experiência. E em que nível eu estou e como eu posso lidar com aquele conhecimento. Então, nenhum curso pode ser manipulador ou induzir alguém a um entendimento. Até porque o mito ele tem um poder muito mágico, né? Ele revela na gente determinados aspectos. Campbell coloca isso, ele tem uma obra chamada O Poder do Mito, né? Ah, sim. E que foi um dos grandes... Você falou Campbell, a Rosângela também falou. Quem é ele? Como é que é o primeiro nome? Joseph Campbell. Joseph Campbell. Isso. Tá. Campbell foi um dos grandes mitólogos da nossa atualidade. Perfeito. Então anota aí. Campbell, acho que faleceu em 85, 83 por aí, né? Mas foi um dos mitólogos da atualidade e que ele retomou essa visão da jornada do herói. Que legal. E ele tem um livro muito bonito que é O Herói de Mil Faces. Herói de Mil Faces, anota aí. Um livro muito bonito do Campbell e que fala sobre a jornada do herói. E como a Rosângela colocou, o mito da atual sociedade, né, que é o mito da quinta raça, e vamos trazer para a doutrina secreta, para a cosmogênese e antropogênese. A quinta raça é a nossa atual raça. Tá? Nós estamos passando por um momento de maturação ou de desenvolvimento dos poderes da mente. Então, o mito do herói traz exatamente essa jornada de como eu compreender como minha mente funciona, como eu dominar os meus pensamentos, como eu dominar a minha alma animal, né, que são as minhas paixões, os meus desejos, né, e como eu organizar isso, ter um certo equilíbrio disso para avançar na jornada da alma, para que a alma retorne ao seu nível original, que é o espírito. Que bacana. Né, que é a alma espiritual. Quanto trabalho bom sendo realizado, né? Só que isso aí não aparece, né? Sim. Né? E, infelizmente não aparece. A mídia não dá espaço, ninguém faz isso aqui, né? Que pena, né? É trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de formiguinha, né? Mas é um trabalho muito gratificante no sentido de poder fazer com que as pessoas voltem a usar uma ferramenta que é só o ser humano que tem, né, desenvolvida, que é a ferramenta mental de fazer suas escolhas conscientes. E é isso que o mito traz como benefício. Ele abre a mente para que a pessoa possa fazer escolhas conscientes a partir dos símbolos que o mito revela, porque tem uma coisa muito interessante na mitologia grega, que o mito é como um conto de fada. Quando tu conta um conto de fada para uma criança, né, ou um conto de um herói para um jovem, né, ele logo entra na história, no mundo simbólico. Entra, claro, né? Que entra. Mentalmente ele está lá dentro. E ele puxa quem? Ele puxa a alma, que é uma eterna criança. Né? E ele viaja por esse processo. Isso é mágico dentro da mitologia. E é esse fio condutor que faz com que a alma gere uma ampliação de consciência. Que bacana, né? É um processo todo. E isso vai fazer com que a alma se ligue novamente à alma espiritual, que é a alma intuitiva, que é o que os indianos chamam de Budi, né? E é aonde está a alma, a verdadeira alma humana, que é a alma espiritual. Tá? E nós precisamos ligar a mente, que é manas, que é a alma humana, verdadeiramente, né? E isso está correlacionado à quinta raça, onde nós estamos formatando a nossa mente.
e conhecendo ela. Tanto que a ciência está aí estudando como a estrutura cerebral se dá, ainda está na mente cerebral. E a mente é muito mais do que o cérebro, porque a mente cerebral está na estrutura camamanásica, que é a estrutura da mente dos desejos. E quando a gente fala de mitologia, eu estou falando para além da mente dos desejos, eu estou falando para a mente humana e para a mente espiritual. Ou melhor, para a alma humana e para a alma espiritual, que essa é a essência do mito de Psique. Nós já vamos entrar nele, mas antes, você acabou de dizer, você como psicóloga, você vivendo no mundo atual, claro, isso aqui, e você estudando teosofia e todo esse conhecimento que você tem, como é que você acha que a história está caminhando bem, esse desenvolvimento mental do ser humano, com tudo isso aí que você vê no mundo atual, de uma forma maxi, né? Você acha que está desenvolvendo normal ou não? Ou tem alguma coisa errada aí? Eu acho que nós somos muito lentos, né? Muito lentos, volto ainda à ideia da Carta dos Mahatmas, quando os mestres colocam que a humanidade ela é teimosamente resistente à verdade, né? E ela é lenta no seu desenvolvimento. Muito lenta. Blavatsky coloca sobre a lentidão, né, do desenvolvimento humano. Mas por quê? Porque o homem ainda está muito preso a essa alma animal, essa mente dos desejos, né, essa concretude da vida, como a Rosângela falou, as pessoas ainda estão muito nas necessidades básicas da vida. Com certeza. Né, e a mente, para que ela se amplie no seu conceito maior, tem que gerar autoconhecimento, autoconsciência. Eu tenho que saber qual é o meu objetivo de estar aqui. Por que eu vim para cá? Né? E qual é a minha jornada aqui? Por que as coisas acontecem? Por que eu sofro? Por que eu sou feliz? Então, essa busca dessas perguntas, dessas indagações, precisam surgir no ser humano. Isso a gente chama do despertar da alma. Isso. E o mito, ele tem esse poder. Tem essa capacidade. O poder de entrar na alma e dar um clique. E muitas pessoas, a gente tem observado isso nos cursos, né, que tem pessoas que entram às vezes com uma mente muito formatada, muito concreta, já pré-conceitual. Sem dúvida, né, todo ou mundo, com claro. Muitos preconceitos, Muitos. Né, de todos os níveis, religiosos, educacionais, não tenha dúvida. Né, coisas de gênero. cristalizadas, coisas difíceis de se lidar, inclusive. Exatamente. E elas vão aos pouquinhos quebrando isso. Que bacana. E em algum aspecto há uma rachadura e a alma surge por ali. E aí ela pega o fio e conduz a sua jornada. É difícil isso? É. Claro. Né? E é um trabalho para uma encarnação? Não, é trabalho para muitas encarnações. Mas nós temos que começar em alguma. Né? Então a gente vê nesse trabalho com a mitologia uma forma, né, de poder ajudar a humanidade. Assim como é uma outra forma, a forma de estudar os conhecimentos através da doutrina secreta, é uma outra forma de auxiliar a humanidade. Né? E uma das ideias da gente é transformar os mitos, trabalhar com uma outra chave, além da chave de autoconhecimento, é trabalhar com a chave cosmogônica, né? Ou cosmológica, de mostrar como Hércules está dentro da doutrina secreta o tempo todo. Que legal, deve ser um trabalho interessantíssimo. Nossa. Porque ele está dentro da doutrina secreta. Blavatsky cita Hércules o tempo todo. A doutrina secreta foi escrita através de uma metodologia platônica. Né? Sério? Sim. Que bacana. Né? Toda a orientação é dada numa metodologia, numa visão platônica. Então, nós podemos juntar, né, com um estudo comparado, o mito e a doutrina secreta. Olha que bacana, hein? Isso aqui dá para fazer 50 programas falando sobre isso aqui. Dá. Já percebi. Sim. Vamos falar do mito de Psique. O que é esse mito de Psique? Eros e Psique, todo mundo sabe dessa historinha aí. Mas vamos além disso aqui, né? Sim. O que significa Psique? Psique vem do grego, né? Psihi, alma, né? A gente usa... A gente não fala de alma a não ser psique, é uma palavra, é o termo grego. Agora, o que esse mito de Psique, Eros e Psique, o mito de Psique está associado a Eros, o mito de Psique sobrevive sozinho ou ele depende de Eros também? Eros é um amor, né? Psique é alma. Porque amor e alma têm que caminhar juntos, como é que é essa história? Então vamos lá. Vamos esclarecer isso aí, né? É o mito de Psique ou é o mito de Eros e Psique? Vamos começar por aí. Bom, então vamos um pouquinho além. Vamos além, para onde você quiser ir. Tá. Como a gente, os mitos, eles têm várias funções, né? Nós vamos trabalhar com um dos aspectos que é a origem,
Ótimo. Tá? E Eros e Psique, numa chave de origem, eles remontam à origem do universo também. Tá? Porque Eros está correlacionado ao filho. Tá. Tá? E esse filho que tem uma composição de pai e mãe. Que ele é a mistura de pai e mãe. Sim. E que vai trazer para a manifestação a grande mente do pai e da mãe. Tá? Então, ele traz para o mundo o amor e a mente. Tá. Tá? Ou o amor e a alma. A grande alma universal. Porque mente universal é um símile de anima mundi, da alma do mundo. Sim. Tá? Então, para que a gente compreenda, a gente tem que começar dessa origem. Tá? Então, Eros e Psique nunca se separam. Mas chega um momento das diferenciações dos princípios e dos elementos em toda a estruturação do cosmos, e da própria ideia de homem divino, que o homem divino se separa. O homem divino se separa e cai na matéria. Que foi a pergunta que tu fizeste para a Rosângela, do pecado. Sim. E ela trouxe muito bem a questão da origem da palavra pecado, que vem de pecus pés. Então, o homem cai, isso é uma queda. Então, os mitos da queda da humanidade. E Psique cai no mundo dos desejos, no mundo das paixões, no mundo físico, no mundo da dualidade e do mundo da diferenciação dos sexos. E quando ela cai ali, ela vai ter que trabalhar com duas grandes forças que antes estavam juntas e na manifestação se separam, que é ânimos e ânima, que é a força, que esses termos foram cunhados por Jung, que são as forças masculinas e femininas. A força feminina é a força de ânima, é essa força da grande alma mundi, da grande mãe, da grande substância primordial. Tá? E ânimos é a força masculina, que vai fazer a ligação e o ajustamento desse equilíbrio. Essas duas forças estão correlacionadas a uma lei, que é a lei de harmonia. Perfeito. Quando há uma queda, há um desprendimento. Então eu me desprendo da minha essência amorosa, espiritual e divina, que é Eros, que é o grande Deus, ou o filho de Afrodite, de uma grande deusa, e me desprendo dessa essência e caio na essência da matéria. A alma, a mente, quando ela cai na matéria, ela continua bonita. Só que nós nos embevecemos ou nos... Claro. Como o mito de... A gente se encanta com o que vê. Exatamente. Então nós nos encantamos com o que está aqui. E nós esquecemos de que nós somos essa beleza e essa magnitude divina. E vamos fazendo a nossa trilha. E à medida que nós vamos fazendo a nossa trilha, nós vamos nos perdendo. Que foi o que aconteceu com Psique. Então, como todo mito, ele sempre nasce de uma grande contação. Então, era uma vez um reino, Legal. E nesse reino tinha um rei, uma rainha e 3 filhas. Isso. Uma dessas filhas era Psique, que tinha uma beleza fora do comum, e tinha um encantamento fora do comum. E ela não sabia lidar com isso. E o rei, muito preocupado, casou as 2 primeiras filhas, que também eram belas, mas não tão belas quanto Psique. E Psique, com toda a sua beleza, ficou no reino e todos os príncipes chegavam, pretendentes chegavam, mas ninguém pedia a mão dela em casamento, ninguém oficializava uma jornada com ela. Só que as pessoas a endeusavam e esqueceram de que ela era uma mortal, e deixaram de cultuar a grande Afrodite. E chegou um tempo que até o fogo do templo de Afrodite apagou. E a Afrodite não gostou. E começa a saga da instrutora mestre da divindade Afrodite com a mente ou a alma humana Psique. Olha que legal. Então a Afrodite passa a ser a grande instrutora. No mito ela é colocada como alguém
má, né, entre aspas, né, alguém que forja provas impossíveis, né, e que jamais Psique conseguiria fazer aquilo. Se a gente olhar na literalidade, parece que Afrodite era mais uma sogra má, sim, né, do que uma instrutora, né? E quando a gente começa a olhar simbolicamente, a vida nos traz vários instrutores, visíveis e invisíveis. Com certeza. Né? Inclusive a sogra claro. física, né? Sim. É um grande instrutor para uma nora, né? E para a evolução de uma mulher, se nós olharmos por esse ângulo. Sem dúvida. Né? Então, voltando à tua questão, Eros e Psique sempre estão juntos. Nesse processo da contação do mito, Psique precisa fazer a jornada de retomada à sua essência, né? A sua alma espiritual, que é Eros. Como fazer esse caminho? Né? Então, o que acontece com ela? Como o pai estava muito preocupado com o que estava acontecendo com o desenvolvimento da sua filha, ele procura um oráculo. Né? O pai aqui tem uma simbologia dessa grande mente que tem um certo conhecimento, que já guarda um certo conhecimento, que são os reis ao longo da humanidade, e ele busca, né, no oráculo uma solução. E ele vai ao templo de Afrodite. Como Afrodite precisava de uma deixa para instruir Psique, ela fala pro rei que Psique estava fadada, né, a não casar com um mortal e sim casar com um ser monstruoso, e que ele teria que dar a filha em sacrifício para que o seu reino e a humanidade se mantivessem em equilíbrio. Então ele volta e coloca isso para Psique. Psique aceita o seu sacrifício e a sua saga, inclusive acalenta os pais que eles tinham que aceitar isso. Para te ver como a alma humana é inteligente. Tem consciência, divina, né? Parece ter consciência. E ela aceita o seu sacrifício. Então ela é levada ao alto da montanha para que esse ser monstruoso viesse casar com ela. O reino todo entra em muita tristeza, né? E aí Afrodite, não satisfeita com o que ela tinha feito, ela pede para Eros, né, que nessa linha Eros é filho de Afrodite, para que ele vá ao encontro de Afrodite e fleche ela para que ela se apaixone pelo monstro. Então ele queria um sofrimento mais intenso. Quando Eros chega lá, ele olha para Afrodite e se encanta. Claro, né? E se encanta com a beleza de Afrodite. E no que ele pega a flecha, ele mesmo se pica. Então ele se apaixona instantaneamente por ela e diz: eu não vou fazer o que a minha mãe disse. E aí ele pede a Zéfiros, né, que era o deus dos ventos, ajuda, e ele transporta Psique para uma dimensão divina. E lá ela acorda, né, e vê que ela estava num lugar diferente, no lugar dos deuses, num lugar distinto, ou seja, num outro nível espiritual, e ela se acalenta lá. E lá ela casa com Eros, né? Só que tinha um porquê, uma regra, né? Ela não poderia ver Eros. Então ela teria que aceitar, né, a união sem vê-lo. Como aquilo era muito magnífico, ela aceitou. Só que a mente humana, ela tem dentro dela uma dualidade. Nessa dualidade vai retornar do mito as duas irmãs de Psique, que Sim. já tinham casado, mas que são duas irmãs, que viam o sofrimento dos pais e tentavam buscar notícias da irmã. E Psique começa a sentir muita falta da família e pede a Eros que ela queria ver as irmãs. O que simbolicamente significam as duas irmãs de Psique? Tá? São as dualidades da mente, dessa mente animal, dessa mente dos desejos, dessa mente camamanásica, que é o medo e a dúvida. Então ela, bom, eu estou aqui nesse paraíso, mas pode ser que isso não seja um paraíso, né? Pode ser que daqui a pouco o monstro se transforme. Mas ao mesmo tempo que ela pensava isso, ela, não é, né? E ela se entregava, né, à plenitude do que ela estava vivendo. E de tanto ela insistir com Eros, que ela queria ver as irmãs, Eros era taxativamente contra isso, mas ele permite. E ela
faz um encontro com as irmãs. E as irmãs provocam, mais uma vez, a dúvida e o medo. E induzem Psique a ver Eros, né, a quebrar o pacto que ela tinha feito com o marido real. E ela, numa noite, ela se arma de uma faca, né, ela se arma de uma lamparina, e quando o Deus adormece, depois de uma noite de amor, o Deus adormece, ela acende a lamparina, e no que ela acende a lamparina, ela se surpreende, porque o marido dela era o Deus do amor, né? Sim. E ela entra em culpa profunda e acaba derramando um pouquinho do óleo da lâmpada na asa de Eros. Eros acorda com uma dor dilacerante e enfurecido, porque ela quebra o pacto com ele. Ela quebra o pacto da confiança. E ele desaparece. E como ele estava com muita dor, a mãe acaba sabendo, prende Eros numa torre, cura a cicatriz do machucado dele e volta e coloca Psique de novo no mundo do sofrimento. E aí Psique... O mito é esse mesmo? Eu não fazia nem ideia disso aí. Olha só que interessante. Exatamente. Eu estou aqui ouvindo atentamente. Aqui, né? Exatamente. Esse mito legal, é muito bonito. Muito bonito. Vai lá. E aí Psique cai de novo no mundo da ilusão, volta para o mundo da concretude, se vê lá no penhasco desolada, né? E ela tenta todo o tempo morrer, que é o que a alma humana, a alma animal tenta quando ela não consegue uma solução. Ela quer morrer. Ela quer morrer, ou ela quer se punir, fácil, né? Ela quer sofrer, ela quer se punir, se autopunir. E ela sai em punição. Só que em nenhum momento a vida aceita que ela tire a sua própria vida. E vários seres invisíveis continuam ajudando ela. E aí começam as provas. E numa dessas desilusões dela, ela acaba entrando num templo, né? E esse templo era o templo de Deméter. E ela, desiludida, não tinha mais o que fazer na vida, ela entra no templo e vê o templo todo desarrumado, sujo, sem flores, sem frutos, sem fogo. Ela acende novamente o fogo, ela limpa o templo, ela traz frutas e flores e chora suas pitangas para Deméter. Deméter, a grande irmã, grande divindade, irmã de Afrodite, ou numa dos panteões, né, elas são irmãs, e Deméter não podia ajudá-la, porque senão ela iria contra a irmã. E então o que ela orienta Psique? Busque Afrodite e se coloque humildemente aos pés dela e siga as suas instruções. E aí Psique vai ao templo de Afrodite, se coloca à disposição, né? E aí Afrodite começa o seu processo de iniciação como instrutora de Psique. Olha que legal, rapaz. Tá. Muito bacana. E aí vão começar as 4 provas, as 4 principais provas da alma humana, né? Que é ela despertar, né, do seu elemento mais básico, do seu elemento terra, né, que é a primeira prova de Psique, né, que é a prova mais famosa, né, que é a prova onde ela tem que separar grãos, uma montanha de grãos, da manhã até a noite. Tá? E grãos distintos, né, cevada, trigo. Nossa, tá? Imagina. E Psique olha para aquilo e diz, impossível fazer isso num dia, né? Mas ela começa. E no momento que ela começa, ela tem auxiliares, que são as formigas. As formigas têm a simbologia desse elemento terra, desse elemento que faz com que eu foque a atenção naquilo que eu necessito naquele momento fazer. Então é uma prova de atenção, de organização, que a mente precisa, para que a mente se reorganize. Porque se eu fico na dualidade das paixões, eu não consigo me organizar. Agora, se a mente sobe um pouquinho, foca na atenção, ela acessa um pouquinho a mente manásica superior. Então, ela consegue executar uma tarefa. Sim. E aí ela passa pela primeira prova. Aí vem a segunda prova, a terceira e a quarta prova. Tá? E essas provas vão fazer com que ela desenvolva esses elementos em sua mente, aprenda a trabalhar com eles, tanto de forma simbólica como de forma consciente e concreta, né? Até que ela consiga chegar ao final da sua saga.
Isso vocês no curso que vocês dão, vocês fazem todas essas práticas, vocês fazem todo esse processo. Todo o processo. O caminho que ela fez, o caminho que Psique fez, vocês refazem, vamos dizer. Exatamente, exatamente. O curso ele foi feito todo, a Rosângela organizou o curso todo em apostilas, né? Então a gente tem toda a parte da contação do mito, ele tem uma narrativa de voz, muito né? Legal. Depois ele tem uma narrativa escrita, depois ele tem uma apostila com uma simbologia de cada prova, né? O que cada prova significa, o que cada elemento de cada prova significa. Então, o que a formiga significa, o que os grãos significam, claro. Né? E como trazer isso, né, para a consciência humana e para a nossa alma que está buscando esse caminho, que é o que a Rosângela falou. Quando a gente fala de mitologia, a alma reconhece. A alma reconhece que aquilo é a jornada dela. Interessante, ela, né? Eu não sei o que quer dizer esse mito aí, esse negócio de me reencontrar com o amor, mas eu quero isso. Isso é importante para mim. Claro, e intimamente está em algum lugar ali, essa memória está em algum lugar. Aí. Exato. E aí o mito faz esse processo mágico de condução da sua jornada da alma, né, à sua origem. Então, Psique retorna a Eros, que Eros nunca a abandona. Olha, qual é a simbologia desses elementos? A formiga, o junco na segunda prova, a águia na terceira prova, que é a simbologia do próprio Zeus, ajudando ela, né? E depois a torre na quarta prova. Esses elementos simbólicos nada mais são do que a ajuda do próprio Eros, constantemente, com ela. Quer dizer, o amor está sempre presente ali, então. Sempre, sempre. Como nós evoluímos pelo amor e não pelo ódio, e não pelas paixões. Se eu fizer uma escolha pelas paixões e pelo ódio, eu vou adquirir um certo poder dessas emoções. Mas eu nunca vou encontrar o amor, porque eu estou indo para a direção oposta. Olha só, interessante, muito interessante. Eu acho que você deve estar se identificando também, né? Então, por exemplo, vamos trazer isso para uma analogia de um conto de fada, que é muito interessante. A gente vê a rainha da Branca de Neve, a rainha malvada da Branca de Neve, né? Sim. A rainha do gelo, que percorre a saga com o caçador, né? A própria Malévola, que se torna má na história, e ela não é má, ela é um grande deva, um grande anjo, né? Que foi tirado as suas asas, né? E ela entra em sofrimento. Essas rainhas ditas malvadas, né, nada mais são do que o feminino, a ânima enlutada. Quando a nossa alma é ferida, né, ela se enluta, ela se fecha. E ao se fechar, ela vai buscar o poder. Mas na realidade ela vai buscar o poder para quê? Para resgatar o amor. Porque eu pergunto assim, parem para pensar comigo, por que uma rainha malvada, tá, vai querer a beleza? A beleza é do reino espiritual e do reino divino. Por que ela percorria a beleza? Porque ela estava percorrendo o amor. Porque ela estava enlutada, machucada. E ela achava que através do poder da beleza, ela iria conseguir curar essa ferida, essa chaga que a alma dela tinha. Então, ela torna-se má porque ela vai pelo caminho do ódio. Todas essas historinhas entre aspas, né? Tem um simbolismo fantástico, né? Sim, sim. Tudo, Aladim, os 40 ladrões, o Alibaba, o Aladim, essas... eu já ouvi falar sobre isso, apesar de não conhecer, mas tem um simbolismo fantástico por trás disso. Exatamente. Era a forma de dar um ensinamento, perenizar, como você disse agora há pouco, o ensinamento. E tem um autor que é Jean Brum, que ele fala, um dos livros dele é Platão e a Academia. Platão e a Academia. Ele fala uma coisa sobre o mito que eu acho muito legal e que tem muito a ver com os ensinamentos da doutrina secreta, com a sabedoria antiga. Ele coloca que o mito é o meio através do qual o atemporal torna-se narração na boca dos homens. Olha que interessante, o atemporal se torna narração. Na boca dos homens. Tá? E o uno nosso grande absoluto, sim, vem situar-se nos limites do discurso.
Olha que interessante, profundo, né? É muito profundo isso. Com certeza. Então, Afrodite, a representação dessas grandes divindades, dessas grandes almas espirituais, elas vêm no limite do discurso. Para quê? Para instruir a alma humana que está em jornada de retorno para o mundo espiritual. E esses grandes instrutores do mundo, os grandes mestres, como na doutrina secreta se fala, os grandes arhis, os grandes dragões da sabedoria, as grandes inteligências atemporais, percorrem a saga da humanidade e vão traduzindo ela na jornada do herói. Que bacana, ou na jornada olha mitológica. Quanta coisa que a gente não faz nem a menor ideia isso aqui, né? Então a mitologia, ela é uma porta, que separa o mundo sensível, do mundo inteligível. Que bacana que vocês, parabéns para vocês duas, porque vocês deve ter mais gente fazendo isso aqui, mas sempre são as formiguinhas, né? Mas é que você vê as formiguinhas é que fazem as grandes obras, né? Isso aqui é fantástico. Então, acho que isso aqui estão plantando boas sementes e é um trabalho maravilhoso. Eu recomendo e eu gostaria até de participar de um negócio desse. Ótimo! É bacana, você se descobre. Sim. E fica claramente perceptível de que não é um trabalho só feminino, não, aqui, isso aqui, né? Não. Em absoluto. Pensa, não, isso é só para mulher, porque a psique, o problema é da psique, o Eros está na boa dele ali, então não é para homem e para mulher isso aí. A alma não tem sexo. Exatamente, falou bonito, a alma não tem sexo. A alma não tem sexo, Então, e a alma é atemporal. Então, quando eu trabalho ânimas e ânimos, são duas funções ou duas forças que estão dentro do ser humano. E para que a gente possa seguir essa jornada e despertar a alma, eu tenho que ter elas em equilíbrio. Enquanto a psique não se equilibrou com Eros, ela não conseguiu avançar. Então, enquanto a mente, a alma humana, não se equilibrar com a sua alma espiritual, ela não avança. Ela sempre vai ficar presa ou puxada pela densidade da matéria. E aí ela fica embevecida no mundo da matéria. E aí ela esquece quem ela verdadeiramente é. Que nós somos seres espirituais em jornada física e emocional. Que bacana, né? Isso aqui, eu fiquei encantado com eu acho que nós vamos ter que falar muito mais sobre isso, né? Sim. O gostoso é você chegar no fim do programa e fica aquele, não estou satisfeito, eu quero mais, né? Eu quero mais. E nós vamos ter... A gente volta. Vamos fazer sim, porque tem muita coisa, a gente tem que trazer isso a público, perenizar no YouTube, deixar à disposição das pessoas, porque elas vão encontrar o caminho, né? Uma coisa que a Rô falou que é muito interessante é o mito de Hércules, eu chamaria assim como um grande guarda-chuva da mitologia. Sim, vamos falar sobre isso numa próxima oportunidade. E ele é um mito que nós podemos enganchar nesse guarda-chuva todos os outros. Isso, vamos falar então, falar por isso que a gente priorizou começar pelo mito de Hércules, depois ir para o mito de Psique, ou seja, nós vamos dar uma ordenação desse equilíbrio entre masculino e feminino. Esse curso que a Rosângela anunciou vai ser sobre, essa palestra vai ser sobre Psique ou Hércules? A palestra pública é mitologia como um todo. Mitologia, tá? Não é específico. Vamos falar sobre mitologia, tá? E aí a gente apresenta todos os mitos que o programa oferece. Mas o curso que vai ser oferecido vai começar pelo mito de Hércules. O segundo mito de Hércules foi feito agora no primeiro semestre, nós terminamos. O segundo semestre vai ser o mito de Psique. De Psique, tá. Então, e para o ano que vem nós vamos lançar o mito de Tristão e Isolda. Olha só, que legal. Vai trabalhar relacionamento. Relacionamento. De uma forma geral. De uma forma geral. Por quê? Porque relacionamento é uma das provas de Hércules. Opa! Onde Hércules não aprova, não termina o trabalho a contento, segundo os mestres, é quando ele luta com Hipólita, que é o sexto trabalho. Onde ele acaba matando Hipólita, que era a rainha, onde ele tinha que buscar esse cinturão, e ele não sabe se relacionar. A dificuldade de relacionamento entre essas duas grandes forças dentro do homem, a força masculina e feminina, dentro do homem e da mulher. E essas duas forças geram muitos conflitos nos relacionamentos. É bacana. E o mito de Tristão e Isolda traz isso à tona. Que legal. Olha, tá aí. Então, no próximo programa, vocês vêm aqui, vêm vocês duas de volta aqui, nós conseguimos falar
Nós não vamos aprofundar, não podemos fazer um programa aprofundando cada mito, né? Sim. Porque isso aí já é um curso, é uma coisa profunda. Mas nós podemos, a gente consegue falar em 1 hora sobre os 12 trabalhos, sobre o simbolismo disso, né? Então é isso aí. Com certeza. Em breve, então, deixa passar 1, 2 meses aí, nós vamos chamar Rosângela e Josi aqui novamente, nós vamos falar sobre o mito de Hércules, que eu acho que é muito importante, né? É despertar isso, porque quando a gente mostra isso, a coisa olha de volta para você. Então alguma coisinha vai mexer em você. Me identifiquei com isso. Isso faz com que você dá aquele clique para você ir buscar isso aí. Exatamente. Que é exatamente o que objetiva, pelo que eu pude sentir, o trabalho de vocês, né? Despertar nas pessoas o bem-estar, buscar se melhorar. E como nós somos, não adianta a gente ficar propagando aí, falar, somos todos um, no todo no uno no todo, e não praticar isso, né? Ficar da boca para fora sem nem saber o que você está falando. Então, exatamente. Se nós somos assim, eu me melhorando, eu melhoro o meu próximo e assim vai, né? Cada um fazendo a sua parte. Josi, Rosângela, muito obrigado por vocês terem vindo. Eu que agradeço, eu agradeço a oportunidade. Uma entrevista deliciosa. O gostinho do Quero Mais, né? Vocês vão esperar também, que nem eu vou esperar, tá? Sim. E é isso. Quer deixar alguma mensagem final aí? Que quem se sentiu tocado, né, pela mensagem da mitologia, que veio na palestra do dia 4 de julho. 4 de julho, que horas? Às 19h30. 19h30. Aqui no Portal de Mitologia, na Rua Tenente Silveira, 482, sala 501. Vai estar tudo escritinho aí embaixo aí, tá? E será um prazer recebê-los e poder trocar nossos conhecimentos, que são muitos. Vocês já viram que vai ser um papo legal, né? Então vai lá. É dia de graça ainda. Então é isso aí. Fraterno abraço e um feliz sempre.